Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Comentário do Evangelho com Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Querido irmão, querida irmã, como nós gostamos de ouvir o Senhor falando que é nosso pastor, que cuida de nós, que dará vida em abundância para nós. Mas ele hoje fala de um personagem que pode estar na nossa história e que, de modo tão sutil, que nós não tenhamos ainda percebido. Jesus hoje fala dele como nosso pastor, o verdadeiro pastor, que busca a ovelha perdida, que cuida da ovelha ferida, que apacenta em um bom pasto, que leva as águas frescas, o bom pastor que ama, que zela. Mas ele também nos fala do ladrão, do mercenário. E o ladrão é aquele que se aproxima da ovelha para levá-la à morte. E nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, estamos correndo este perigo constantemente. Por isso que é importante não apenas acolher e viver a verdade de que Jesus é o nosso pastor, mas também ficar atentos para o ladrão, aquele que nos rouba de Deus. E é interessante nós aprendermos que quem primeiro nos rouba de Deus somos nós mesmos. Primeiro ponto é isto. A única pessoa responsável por afastar-me de Deus sou eu. E eu posso estar agindo desta forma se não cultivo dentro de mim
um desejo ardente de viver na presença de Deus. Se eu não cultivar esse desejo, eu vou cair em outras situações que nós vamos verificar agora. Porque quando nós não temos um firme propósito, um firme desejo de caminhar diante de Deus, na sua presença, na amizade com Ele, então outras coisas e que nós podemos chamar de ladrões estarão entrando na nossa história. Alguns comportamentos que vou citar aqui podem ser estes ladrões que de modo sutil estão na nossa vida. A começar, por exemplo, a preguiça. Quando nós somos preguiçosos, nós não apenas nos prejudicamos como pessoas, não apenas nos prejudicamos na nossa situação financeira, mas na nossa vida espiritual pode ser fatal a preguiça. Porque a preguiça me impede de ler a palavra de Deus. A preguiça me impede de caminhar para Deus. Eu vou sempre deixando para amanhã. Um outro ponto é a fofoca. Quando nós temos o hábito de fofocar, de falar da vida do outro, nós passamos a ser instrumentos de discórdia, de divisão. E como eu devo, então, corrigir isto em mim? Calar-me quando alguém vier trazer uma história e entregar para o Senhor. Não abrir a boca, silenciar. E até mesmo dizer para quem traz aquela história: vamos falar de outro assunto. Corte a fofoca na sua vida, porque a fofoca nos afasta de Deus. Um outro ponto que nos rouba de Deus é a inveja. O pecado da inveja. A inveja é quando eu quero ter algo que é do outro, que não me pertence. E às vezes não é nem mesmo algo concreto. Às vezes é a beleza do outro, é a simpatia do outro, é a alegria do outro, é o desprendimento do outro, é o sucesso do outro. E o meu coração vai ficando invejoso daquilo que eu não tenho e que o outro tem. Como combater a inveja? Com o contentamento. Ou seja, devo contentar-me com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso adquirir para a minha vida. Porque quando a inveja domina o nosso coração, nós passamos a ser pessoas mal-humoradas, sempre falando de fracasso, sempre achando que o outro tem sorte que você não tem. Não existe isto. Contente-se com as pequenas coisas da sua vida, com a sua própria pessoa. Procure admirar-se, a olhar aquilo que você tem de bom e que você pode investir. E aí então, você vai também chegar a um ponto de alegrar-se com o que o outro tem e que você não tem. Outra situação, outro pecado, outro comportamento que é ladrão da nossa vida, da presença de Deus, é o egoísmo. Quando nós pensamos só em nós mesmos, quando nós olhamos sempre só para o nosso umbigo,
Nós não temos visão da necessidade do outro. E como combater isto? Lembrando-se das palavras de Jesus, quando diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Ele amou. Jesus é o nosso exemplo. Jesus deu tudo para que eu e você se realize. O contrário do egoísmo é o altruísmo. É você também cuidar do outro, não apenas de você. Outro ladrão é a ganância. Veja, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, assim diz a palavra, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, eu preciso entender que os meus bens, as minhas riquezas, as minhas posses são para servir a mim e ao outro, não para que eu o sirva. Não posso colocar isso como o que é mais importante na minha vida e começar a perseguir aquelas metas de ter cada vez mais. Nunca vai se contentar. Porque só quem preenche verdadeiramente a nossa vida de contentamento e de verdadeira alegria é Deus. As coisas que nós queremos colocar no lugar dele, e isso aí é um outro ponto que nós vamos falar, elas nunca vão satisfazer a nossa vida plenamente. Um outro ponto é a ira desequilibrada ou a ira descontrolada. Como combater os ataques de ira em mim? Com a mansidão. Pedir ao Senhor a graça da mansidão, de não agir nem falar movida pela ira. E também a questão da imoralidade com o nosso corpo. Lembrar que eu sou casa de Deus, eu sou templo do Espírito Santo. Então, devo respeitar o meu corpo. E ainda a idolatria, que era o que eu falava antes, quando me referia à ganância. Idolatria é quando eu coloco algo ou uma pessoa, ou eu mesmo, no lugar de Deus na minha vida. No trono de Deus na minha vida. Preciso ficar atento a isso. Quem é que está no trono da minha vida? É alguma coisa? É uma situação? É uma pessoa? Ou é até eu mesma, a minha vontade, o meu querer? Pois bem, como nós entendemos, o primeiro ladrão que entra na nossa vida para nos roubar de Deus é quem? Eu mesmo. Porque se eu não trabalhar uma vontade ardente de ser de Deus, de fazer a vontade de Deus, todas essas situações que eu coloquei aqui podem entrar na minha vida e complicar mais ainda, me afastar mais ainda do Senhor. O segundo ponto é quando eu não me relaciono com Deus, quando eu não cultivo uma vida de oração. O único modo de comunicar-me com o Senhor é através da oração. Então eu necessito ter vida de oração. O terceiro ponto é quando eu menosprezo as práticas espirituais. A oração, os sacramentos, o jejum, a abstinência. Eu não posso desprezar essas práticas. Elas são necessárias para o meu desenvolvimento espiritual, para o meu crescimento na amizade com o Senhor. O quarto ponto é quando eu não observo o descanso na minha vida. E aqui
nós caímos no erro do ativismo, quando nós não temos tempo ou não procuramos e damos importância a um tempo de descanso. Eu caio no ativismo, até mesmo no ativismo religioso. Até no ativismo religioso. Então, se o meu corpo não descansar, eu vou começar a dar problemas em todas as situações da minha vida. Eu preciso ter descanso. Um outro ponto, também um outro ladrão na nossa vida que nos tira da presença de Deus é quando eu não participo da obra de Deus. Quando eu, por não experimentar a vida na graça, e até mesmo quando experimento, mas eu não me coloco à disposição daquilo que Deus quer fazer na minha vida através de mim, também isto me tira da presença de Deus. Hoje, quando Jesus nos fala que Ele é o pastor, Ele também nos diz que Ele é a porta. É por Ele que nós entramos. É Ele o pastor. É Ele que abre a porta do céu para nós, a porta da graça. E veja que quando nós falamos do céu não é uma questão de vivermos nas nuvens, pensando só na questão de uma vida no céu futuramente. Não, acontece aqui, enquanto estamos aqui, com a nossa família, no nosso trabalho, nas nossas diversões, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos. É aqui. Quando nós chegarmos lá, é só para ficar na glória de Deus. Mas este combate, esta luta, o sair da preguiça, o dizer não à ganância, à ira descontrolada, o dizer não ao egoísmo, o dizer não à imoralidade, o dizer não a tudo que vem me tirar da presença de Deus, acontece aqui, agora. Enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos peregrinando. Sempre com esta certeza, Deus é meu pastor. Ele que me conduz. Ele que me leva a descansar. Ele que me dá o melhor pasto. Ele que me leva às águas puras. Mas, se estas situações começam a adentrar na minha vida, aí eu serei uma ovelha desgarrada, uma ovelha que está longe de seu pastor, que não se aproxima para ser cuidada. Por isso, peçamos hoje ao Espírito Santo a graça de sermos ovelhas do redil de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não fujamos da presença do Senhor. E que com a sua graça possamos estar atentos para não sermos roubados do colo de Deus. Vinde, Espírito Santo. Amém. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso orgulho, nosso inimigo repeli, e concedei-nos nossa paz,
se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém.